no estudo do Bíblia Fácil Daniel. Hoje nós vamos estudar um versículo aí, alguns versículos do capítulo 12, e amanhã nós vamos estudar mais outros versículos do capítulo 12. Então hoje nós vamos estudar uma parte desse capítulo e vamos estudar outra parte. E hoje nós vamos tratar, gente, sobre um tema de eventos finais, um tema do tempo do fim, certo? Agora Daniel nesse último capítulo, ele vai se concentrar agora em eventos futuros. Até então eram só profecias mais relacionadas ao passado, tirando os 2.300 anos. Mas esse capítulo 12 ele tem profecias, fala de eventos que vão acontecer nos nossos dias, perto da volta de Jesus. Então é muito importante a gente se concentrar aqui hoje. Nós vamos ter um panorama aqui dos eventos finais, certo? Quando a gente for estudar Apocalipse, nós vamos ver esse panorama de novo, até a gente aprender. Mas hoje nós vamos ter um vislumbre de como são esses eventos finais e quando acontecerá esse tempo de angústia, certo? Então vamos aí para Daniel 12. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12, versículo 1. Então, Daniel 12, 1. Tem aí esse capítulo trata dos últimos eventos antes do estabelecimento do reino eterno de Cristo. Daniel 12, 1 diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro, certo? Então, essa frase aí, esse texto aí, está relacionado ao tempo do fim. O anjo disse a Daniel: Daniel, isso aí não é para o seu tempo, isso aí não é para agora, isso aí é para o tempo do fim. Tanto é que essa expressão escrito no teu livro é uma expressão cósmica, não é um livro de papel, um livro comum que a gente tem. É um livro que está no céu. Tanto é que Moisés já sabia da existência desse livro. Moisés já sabia que existia um livro de Deus onde ele anotava o nome das pessoas que eram salvas. Então, já era de conhecimento já do judeu. Então, Daniel entendeu que essa visão não era para os dias dele, mas era lá para frente, certo? Então, gente, se essa visão é para o tempo do fim começou quando? O tempo do fim, ele começou depois ali de 1798, depois de 1844. Então, de lá para cá, nós estamos vivendo no tempo do fim, certo? Por que depois de 1798? O que aconteceu nessa data aí? Em 1798 foi aquela data em que terminou aquele período de supremacia dos papas, certo? Aquele período que eu disse a vocês, dos 1260 anos, em que o Papa ficou dominando sobre o mundo, achando que era Deus. Pronto, quando o Papa foi preso, naquele período ali, e as Bíblias voltaram à circulação das pessoas, Gutenberg inventou aquela prensa e começou a divulgar, começou a veicular mais a Bíblia, surgiram as sociedades bíblicas, e aí a verdade começou a ser difundida. A partir dali começou então o processo de restauração. A verdade já vinha sendo restaurada, mas agora a verdade começou a ficar mais na mão das pessoas. Então de lá para cá começou o tempo do fim. Então é no tempo do fim que essas profecias de Daniel 12 vão se cumprir. Agora, gente, aí em Daniel 12, verso 1, vocês viram que fala que o Miguel, o grande príncipe, vai se levantar, mas também vai haver um tempo de angústia para o povo de Deus. Só que a boa notícia é que o povo de Deus será salvo. Toda pessoa que tiver o nome escrito no livro. Agora, em que momento vai ser esse tempo de angústia? Então, para isso, vamos primeiro ler uma descrição desse tempo de angústia lá em Jeremias 30. Em Jeremias 30, versos 6 e 7, diz
assim, ó. Perguntem e vejam se o homem pode dar luz a uma criança. Porque então vejo todos esses homens com as mãos na cintura, como se fosse uma mulher que está dando a luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela. Amém. Então, aí fala de um tempo de angústia para o povo de Deus. Só que fala que esse tempo de angústia é para Jacó. Ou seja, o tempo de angústia que o povo de Deus vai passar é semelhante ao período de angústia que Jacó viveu. Então, vocês todos lembram qual foi a experiência de Jacó, certo? E qual é o paralelo entre a experiência de Jacó e a experiência do povo de Deus? Essa história de Jacó foi naquele período que ele estava já com toda a sua família, com as suas 4 mulheres, que eram Lia, Raquel, Bila e Zilpa, seus 12 filhos ali, tinham atravessado o rio, e aí souberam que Esaú estava vindo com seus irmãos para querer se vingar. E aí Jacó fica preocupado, Jacó ali divide a sua família em grupos, e aí ele atravessa o rio e vai até um lugar mais afastado para buscar a presença de Deus. E ali ele fica angustiado porque sabe que no dia seguinte Esaú vai vir e provavelmente vai matar toda a sua família. Então agora Jacó fica ali pedindo a Deus, pedindo força a Deus para poder sair daquela situação, para poder pedindo uma luz para Deus libertar, para Deus livrá-lo. E aí aparece um anjo, e aí Jacó luta com esse anjo. E aí depois no final da luta ele descobre que ele estava lutando com Deus a noite toda e não percebeu. Então qual é a relação? Qual é a relação entre Jacó, a angústia de Jacó naquela noite, e a angústia que o povo de Deus vai sofrer no tempo do fim? Primeira coisa, Jacó ele foi ameaçado de morte por Esaú, certo? Então o povo de Deus também vai ser ameaçado de morte. Vai ter um decreto ordenando a morte do povo de Deus. Vamos ver já em que momento isso vai acontecer. Jacó ele lutou para conseguir o livramento. O povo de Deus vai clamar a Deus de dia e de noite, para que Jesus volte logo, para que aquela perseguição acabe logo. Depois, Satanás levou Esaú a marchar contra Jacó. Esaú saiu com os 300 soldados, os 300 homens dele atrás de Jacó. Os ímpios também vão marchar contra os remanescentes. Ou seja, as pessoas que não estão do lado de Deus, as pessoas que receberam a marca da besta. O que é a marca da besta? Nós vamos ver também no estudo de Apocalipse. Mas eles vão perseguir aqueles que ficaram do lado de Deus. Vão usar toda a tecnologia, todos os meios para procurar, porque nesse momento aí, os remanescentes, o povo de Deus, já não vai estar mais nas cidades. Eles vão ter fugido para os campos e dos campos para os lugares mais afastados. Então eles vão ser perseguidos de dia e de noite. E é nesse período que os salvos também vão clamar a Deus de dia e de noite. Satanás também se esforçou para colocar sobre Jacó a culpa. Jacó ficou com um sentimento de culpa aquela noite toda. Até porque Jacó tinha enganado Esaú, quando ele era mais jovem, enganado o pai dele para conseguir o direito da primogenitura, e por causa disso ele teve que fugir de casa. Então naquele momento de angústia de Jacó, veio à memória dele tudo que ele fez contra Esaú. Toda a trapaça que ele fez contra Esaú estava agora caindo em cima dele que nem um karma. Então o povo de Deus também vai ficar com um sentimento de culpa, vai ficar com um sentimento de incerteza. Será que eu estou salvo mesmo? Será que eu estou... será que eu me arrependi de todos os meus pecados? Será que minha vida está em dia com Deus? Então vai ser esse mesmo sentimento de culpa que Satanás tentou colocar lá em Jacó, vai tentar colocar sobre o povo de Deus. E por fim, Jacó ele se apegou ao anjo e insistiu até prevalecer. E o povo de Deus também vai se apegar a Deus em oração. Agora, gente, em que momento isso vai acontecer? Depois de quê? Antes de quê? Então eu preparei aqui, gente, uma lista dos eventos finais para ficar mais fácil de vocês entenderem, certo? Então vamos lá. Vamos aqui primeiro por partes. Olha só.
que assim fica melhor. Nós estamos aqui, 2026, hoje, certo? E hoje já estão acontecendo 5 coisas ao mesmo tempo. Nos dias de hoje, já está acontecendo algumas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, reavivamento e reforma. Não vou dizer que acontece de forma geral, porque nem todo mundo está buscando isso ao mesmo tempo. Mas já está acontecendo. Aí, sacudidura também já está acontecendo. Selamento também já está acontecendo. Tudo isso são coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, certo? E aí, vai acontecer também em algum certo momento, vai acontecer a chuva serôdia, que é o derramamento do Espírito Santo, que nós vamos conferir os textos para não ficar só olhando a figura. Onde é que fala que vai acontecer o derramamento do Espírito Santo com a chuva serôdia? Joel. Então vamos lá para Joel 2, verso 23 e depois verso 28. Diz o seguinte, Joel capítulo 2, 23 e 28. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida. Fará descer, como no passado, as primeiras e as últimas chuvas. As primeiras chuvas era a chuva temporã, que era para a semente germinar, e a chuva serôdia, que era para colher. Então, aí o verso 28 diz, e acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. A chuva temporã foi em Atos 2, a chuva do Pentecostes. E a chuva serôdia vai ser também nesse período aí, do tempo do fim, bem perto do decreto dominical, vai acontecer a chuva serôdia, que é para os salvos poderem fazer o alto clamor, para eles poderem pregar para o restante do mundo, dar o último aviso ao mundo todo, que eles se arrependam dos seus pecados, que eles aceitem a verdade, e assim, quando eles pregarem esse alto clamor, aí o evangelho vai ser pregado ao mundo todo e a obra vai ser terminada, certo? Então, tudo isso aí vai acontecer praticamente ao mesmo tempo. Reavivamento e reforma, sacudidura e selamento vão resultar na chuva serôdia, que vai resultar no alto clamor, que vai resultar no término da obra. E esse término da obra de Deus, onde é que está dizendo que isso vai acontecer? Mateus 24, 14. Diz assim, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então, somente com o poder do Espírito é que o povo de Deus vai poder pregar para o mundo todo. Hoje a gente prega cada um em sua localidade, mas isso não é suficiente para alcançar o mundo todo. Já tem as janelas aí pelo mundo que não se pode falar de Jesus abertamente, mas com o poder do Espírito, os salvos vão poder pregar em todos os lugares e todo mundo vai ficar sabendo que Jesus vai voltar, certo? Então, gente, tudo isso aí está aí dentro desse período. E aí, nesse período aí, pós chuva serôdia e alto clamor, vai acontecer o decreto dominical, certo? Onde é que fala que vai existir esse decreto? Vamos lá para Apocalipse 13. Apocalipse 13, 14 a 17, diz assim: seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Ele foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, os ricos, os grandes, os pobres, os livres, os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Só resumindo aqui, porque quando a gente for estudar Apocalipse, a gente vai entrar em mais detalhes. A besta que emerge do mar
representa o papado. A besta que emerge da terra representa os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai fazer uma homenagem ao papado, certo? E essa homenagem vai ser através dessa imagem aqui da besta, que representa o decreto dominical. Então os Estados Unidos, junto com o papado, vão elaborar esse decreto dominical para que o mundo todo pare no domingo, para que o mundo todo santifique o domingo como um dia especial, como um dia da família, como um dia da conscientização ambiental. E assim esse decreto que vai primeiro ser lançado nos Estados Unidos e depois o mundo todo vai copiar. E quem não aderir isso aí vai começar a ser perseguido. E é por isso que os salvos vão começar agora a se espalhar pelo mundo. Eles vão começar a sair das grandes cidades e começar a ir primeiro para os campos. Vai haver primeiro essa mudança da cidade para a zona rural e depois da zona rural para as locas de pedra, para os lugares mais escondidos, certo? Então aí começa o período de perseguição e é nesse período que tem um tempo de angústia prévio, ok? E aí, gente, junto a tudo isso vai acontecer o fim do tempo da graça, certo? O fim do tempo de graça. Então vamos conferir isso em Apocalipse 15, verso 6. Diz assim, ó. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Aí o capítulo 16, verso 1. Ouvi uma voz forte vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então, gente, quando Jesus... O que é o fim do tempo da graça? Vocês sabem que hoje só existe graça, hoje só existe salvação, porque Jesus está no santuário celestial intercedendo por nós. E por qualquer pessoa que vá até ele para procurá-lo como seu advogado. Então, em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo, seja da igreja ou não, qualquer pessoa pode ser salva porque Jesus está intercedendo por ela. Está usando os seus méritos como Salvador para alcançar qualquer pessoa. Então, o fim do tempo da graça é simplesmente Jesus entregando ali seu cargo como sumo sacerdote e aí fica sem intercessor. Não tem mais graça porque não tem mais ninguém para interceder por ela. Então, Jesus deixa o santuário celestial, Jesus deixa o lugar santíssimo ali e ali acaba a graça, acaba o tempo de oportunidades. E a partir desse momento, quem está salvo, quem está perdido, está perdido, certo? Ainda não chegamos na angústia de Jacó, que nós lemos agora, certo? Ainda não chegamos lá. Vamos chegar já já. Então, aí acaba o tempo da graça e os anjos soltam os ventos, certo? Tem um texto aqui em Apocalipse que fala dos anjos soltando os ventos. Hoje, os anjos estão segurando os ventos. Não vai ler o texto do fim do tempo da graça, não? Vamos ler sim. Que é Apocalipse 22 e 11. Apocalipse 22, 11 fala justamente aquele verso: quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Mas tem um momento em que Jesus diz assim: feito está. E quando Jesus diz assim, feito está, então é o período em que ele encerra a função dele como nosso intercessor. E os anjos soltam os 4 ventos, certo? Lá em Apocalipse 7, fala que hoje os anjos estão segurando os ventos. Em profecia, ventos representam guerras, destruições. Então, esse mundo só não está destruído como poderia estar, só não está um ribuliço como poderia estar, porque esses anjos estão segurando esses ventos de guerras. Existem guerras acontecendo aqui e acolá, mas quando os anjos soltarem esses 4 ventos, o mundo vai perder totalmente as bases que ainda seguram ele. As pessoas hoje ainda estão se segurando, por incrível que pareça, os países ainda estão se segurando. Mas quando isso acontecer, gente, então o mundo vai mergulhar num liquidificador, num ribuliço, numa confusão, e vai todo mundo perder as noções de certo e errado. A violência, a maldade, a guerra, a destruição, vai tudo acontecer
numa escala muito maior e sem controle nenhum. Então, Jesus encerra a sua obra lá, acabou o tempo de graça, e o Espírito Santo também vai se retirar da terra, é aquela famosa expressão. Ou seja, agora acabou a vozinha na mente das pessoas dizendo para elas o que é certo e o que é errado. Agora as pessoas estão entregues às suas paixões, entregues aos seus instintos, certo? Então acabou-se agora a ação do Espírito Santo e a ação de Jesus lá em cima. Mas sobre os ímpios, sobre os salvos não, entenda isso. Isso é sobre os ímpios. Os salvos vão continuar com a presença de Jesus com eles o tempo todo e com a presença do Espírito Santo em sua mente o tempo todo. Quem buscou o Espírito Santo a vida toda, o Espírito Santo nunca vai abandoná-lo nesse momento aí. É sobre os ímpios, certo? E a perseguição está rolando. E aí, agora, já que Jesus encerrou o seu tempo de graça, Jesus encerrou a sua obra no santuário celestial, começa agora o período de tempo de angústia e as 7 pragas. Esses anjos segurando as suas taças para derramar sobre a terra são as 7 pragas. Essas 7 pragas vão afetar o mundo todo, mas vão afetar principalmente os ímpios, certo? Os ímpios vão sofrer com as 7 pragas, úlceras, o sol quente, as águas se transformando em sangue. Tudo isso eles vão experimentar durante as 7 pragas. É o castigo de Deus sobre a humanidade, certo? E aí, gente, enquanto estão rolando as 7 pragas, vai acontecer o decreto de morte. Todas as pessoas que não aceitaram a marca da besta, porque essa marca da besta vai ser uma forma de identificar se a pessoa... Vai ter uma identificação visível de que a pessoa aceitou ou não aquela marca. Quem não aceitou vai estar enquadrado nesse decreto de morte. E assim, por isso que os salvos vão fugir, por isso que os salvos vão ser perseguidos, porque eles não aceitaram esse decreto de morte. E aí os salvos vão fugir dos lugares povoados. E é aí que acontece a angústia de Jacó, depois do decreto de morte. Primeiro tem o decreto dominical, e depois tem o decreto de morte. Agora é para matar mesmo. Você vê que hoje não existe uma ordem assim na lei que mande matar. Hoje é sempre prisão e até tortura, mas não existe mais essa pena de morte. A pena de morte não existe mais assim, não é tão mais socialmente aceita. Mas nesse momento aí, o decreto de morte vai acontecer e vai ser imposto sobre os salvos, sobre o povo de Deus. Mas a boa notícia, gente, é que depois do decreto de morte, nenhum salvo morre mais. Os salvos vão sobreviver. Quem estiver vivo nesse momento aí vai sobreviver para ver Jesus voltando ao vivo, certo? Os salvos não vão morrer nesse decreto de morte. Então, mesmo que eles sintam a angústia de Jacó, mas depois disso, Jesus vai confortar o coração deles, vai animar eles, porque entre a 6ª e a 7ª praga, gente, isso agora é um detalhe do Espírito de Profecia. Entre a 6ª e a 7ª praga, Deus vai aparecer no céu, as mãos de Deus segurando as tábuas da lei, e ele vai dizer o dia e a hora da volta de Jesus. O mundo todo vai ver a lei de Deus assim, com as mãos de Deus segurando. Esse detalhe está no livro Grande Conflito, naquele capítulo Livramento do Povo de Deus. Você pode pesquisar depois. Deus vai aparecer segurando as tábuas dos mandamentos. O mandamento do sábado vai estar com um destaque, uma luz especial, e todos os ímpios vão perceber que foi por causa da desobediência àquele mandamento que eles receberam a marca da besta e por isso estão eliminados. E o Deus vai dizer a data e a hora da volta de Jesus. E por causa disso, agora os salvos relaxam, os salvos agora ficam felizes. Por quê? Porque agora eles têm certeza de que a redenção deles está se aproximando. Se eles estão vivos até agora, é porque eles estão sendo protegidos por Deus. Até porque nos lugares onde eles estão, nos lugares afastados, onde eles estão escondidos, Deus vai mandar os anjos para trazer comida para eles. Então anjos em forma humana vão aparecer trazendo comida para eles poderem sobreviver ali. Então Deus vai guardar os seus filhos nesse período de angústia de Jacó, certo? E nesse momento também tem um outro detalhe. Os salvos, que agora já estão salvos, o destino já está guardado, não vai ter mais desejo de pecar.
não vai ter mais vontade de pecar, porque a proximidade da volta de Jesus está tão grande, está tão pertinho de Jesus voltar, falta agora poucas semanas praticamente, que não vai ter mais vontade de pecar. Agora vamos nos consagrar totalmente, porque está quase chegando, está quase se aproximando o fim. Então os salvos não vão ter mais esse desejo. Então daí para a volta de Jesus é bem pertinho, é uma coisa de dias, coisa de meses, coisa de semanas, certo? Então, gente, eu trouxe aí um panorama dos eventos finais. Eu posso refinar isso aí, trazer um panorama melhor, mas aí já está bem completo, já está bem estruturado. Qual é o passo a passo dos dias de hoje até a volta de Jesus. Do decreto dominical até a volta de Jesus, certo? Mas vamos continuar estudando aqui. De novo para Daniel 12:1. Daniel 12:1 fala que vai vir esse tempo de angústia, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Onde é que fala sobre o livro da vida? Apocalipse 3, verso 5. Diz assim, ó: o vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E o capítulo 20, verso 15, diz assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então só existem dois lados. Ou você tem seu nome escrito no livro da vida, ou você é lançado no fogo. É fogo ou graça, é salvação ou perdição. Só existem dois lados. Na verdade, Deus tem 3 livros no céu. Os 3 livros do juízo. Deus tem o livro memorial, que é o livro onde ele escreve as boas obras, né, dos salvos. Tudo que eles fazem de bom está escrito nesse livro. Deus tem o livro da vida, que é o livro do registro dos salvos, o livro de todos aqueles que vão para o céu. E o livro da morte, que é onde estão escritos os pecados, onde estão escritas as faltas dos ímpios, certo? Então, quem não tem o nome escrito no livro da vida, não está salvo e não vai para o céu. Então, isso é uma profecia antiga, desde o tempo de Moisés, e Daniel repete, e em Apocalipse repete novamente. Então, gente, Deus escreve o nome no livro da vida de todos aqueles que se entregam a Ele. No batismo, seu nome é escrito lá. Toda vez que você aceita o sangue de Jesus, que pode purificar o seu coração, pode purificar a sua vida, limpar os seus pecados, quando você aceita, naquele dia, seu nome é escrito lá. E para manter o seu nome lá, é preciso que você viva sempre obedecendo a Deus, e quando você pecar, voltar a Jesus como seu advogado. É assim que você mantém o seu nome escrito lá. Agora, Daniel ficou muito preocupado com tudo isso que ele viu. É muita informação, muita coisa que não era para a época dele. Então o anjo tranquilizou ele dizendo o seguinte, ó, capítulo 12, Daniel 12, verso 4 e 13. Diz assim, ó: quanto a você, Daniel, feche suas palavras, cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para outro, e o saber se multiplicará. Esse saber se multiplicará, a gente sempre aplica com relação à ciência, mas é o saber sobre o livro de Daniel. As pessoas vão aprofundar os estudos sobre o livro de Daniel, e é isso que nós estamos fazendo aqui, cumprindo a profecia. E o verso 13: quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Ó, Daniel, no tempo, quando estiver perto de eu voltar, eu vou ressuscitar você para você ver tudo isso que você está escrevendo aqui. Você está escrevendo agora, mas você não faz nem ideia de quando é que isso vai acontecer, não é? Mas quando isso acontecer, eu vou ressuscitar você para você ver. Você vai poder estar naquele dia para ver a minha volta. Então, Deus tranquilizou Daniel de que um dia ele iria ressuscitar para receber a herança da vida eterna. Agora, quanto ao significado dessas visões, ele disse que ia deixar para nós. E é por isso que nós estamos estudando isso agora. O que foi revelado para Daniel está sendo revelado para nós. Então, amanhã, gente, nós vamos estudar mais alguns detalhes dos eventos finais. Tem mais alguns eventos aí, tem mais alguns detalhes que falta a gente estudar, e amanhã nós vamos
entender isso. O que é que vai acontecer depois da volta de Jesus? Né? O que é que vai acontecer nesse período? Então nós vamos estudar com mais detalhes amanhã, mas acho que deu para vocês entenderem, pelo menos os eventos finais, o que é que vai acontecer até a volta de Jesus, certo? Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo conhecimento que o Senhor nos dá do tempo do fim. Amém. As coisas que o Senhor nos concede, que o Senhor nos revela para nós nos prepararmos. Que Teu Espírito esteja conosco, que nós possamos buscar o Teu Espírito hoje, para que naquele período nós possamos permanecer firmes. Amém. E assim temos nosso nome escrito no livro da vida. Amém. E assim podemos ir para o céu. Amém. Por favor, Senhor, que essas verdades não saiam do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado para todos. Fiquem com Deus. Vão para suas igrejas.